Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estar na presença do Senhor neste culto de oração e ensino. E hoje eu sei que a igreja se esforçou um pouquinho mais, também pela gratidão. Deus mandou a chuva e a chuva não impediu você de vir para a casa do Senhor. Porque você está feliz, porque nós pedimos tanto chuva, né? E Deus manda a chuva e a gente vem agradecer a Deus. Amém, irmãos? Vamos estar orando e nesta oração, pedindo a Deus que venha trazer ao coração do nosso ministrante, presbítero irmão Fernando, uma palavra que há de vir ao coração de cada um de nós, que possamos receber de bom grado aquilo que o Senhor Deus tem para nos entregar. Senhor meu Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela chuva, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade da tua igreja reunida para aqui aprendermos da tua palavra. Eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e grandes coisas o Senhor ainda há de fazer por nós, porque queremos agora entrar, ó Pai, num processo de concentração para ouvir o Senhor falar. Usa o teu vaso, usa o teu servo como instrumento, como canal de bênçãos para nós, ó Pai. Prepara os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus assim nós pedimos e agradecemos em teu nome. Amém, Jesus. Continua de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mais para o meio. Tá bom. Deus abençoe. Muito obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar a todos os irmãos que nos acompanham. Todos os irmãos que nos acompanham também pela live no YouTube do canal da igreja. Onde você estiver, em qualquer canto, em qualquer parte, seja também saudado com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos para abrirem a Bíblia Sagrada. Eclesiastes. Nós vamos falar hoje a respeito do tempo que Deus tem e do tempo que existe para todo propósito. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 17 e 18. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 17 e 18. Vamos ler a palavra de Deus. Então, passei a refletir. Ao justo e ao perverso, Deus o julgará. Porque aqui na terra há uma época, um tempo apropriado para todo propósito e um lugar para cada ação. Versículo 18. Quanto à humanidade, eu penso assim: Deus prova os homens para que percebam que são tão mortais quanto os animais.
os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu sempre gosto de lembrar os irmãos e ressaltar que, embora haja uma diferença na minha Bíblia, ela é de uma linguagem mais antiga, menos atualizada. Ela não foi escrita para uma livre circulação, nem para que fosse tão acessível. Então, ela traz uma linguagem um pouco mais diferente, mas eu gosto muito dessa tradução bíblica, que é uma tradução feita direta dos originais que foram encontrados no Mar Morto, que também é a fonte da Bíblia que está aí na sua mão. Meus irmãos, nesta noite, nós temos aí alguns minutos para nós falarmos da palavra de Deus. E eu olhando aos irmãos aqui, eu quero vos dizer que nós estamos em um ambiente de sala de aula. É uma sala de aula, é um culto de ensino, é um culto de terça-feira, um culto de doutrina. Então, não haverá pressa e também não haverá o forçar da minha parte. Com a autorização do pastor Isaac, eu tenho até as 8h45 para desenvolver o meu raciocínio, colocar um meio e um fim e transmitir a mensagem de Deus. Eu quero que vocês nessa noite sejam crentes de Bereia, conforme o nosso pastor Isaac nos ensinou no domingo. Crentes que ficam com a Bíblia aberta e que conferem na Bíblia Sagrada se aquilo que o pregador está falando está de fato ali dentro da palavra de Deus. Não é falta de educação. Você que fechou a sua Bíblia, pode abrir ela e deixar ela aberta aí no seu colo. Meus queridos amados irmãos, quando o pastor Isaac me ligou hoje, me dando essa incumbência, ele já citou o versículo bíblico que disse que o presbítero ele precisa estar em todo o tempo preparado para manejar a palavra de Deus. Eu disse amém, pastor. Não teve nem jeito de eu gaguejar. Aí eu fui buscar o Senhor e observar a igreja e me observar e tentar entender o que Deus poderia falar conosco nessa noite pela palavra. O que nos está faltando nesse momento. Eu olhei para a segurança e eu já me lembrei do Salmo 91, que me diz que os anjos estão acampados ao meu redor, e eu me senti seguro. Você também está seguro, porque goza das mesmas bênçãos advindas da salvação que eu, conforme aprendemos na lição 2 da Escola Bíblica Dominical do último domingo. Pensando em saúde, pensando em segurança, em um futuro seguro em Deus, eu também me senti em paz, me senti tranquilo. Então, eu percebi que vocês também estavam tranquilos quanto ao futuro e seguro, que Deus é a provisão e será a nossa provisão sempre. Me veio à mente algo que não passou, e seria esse algo relacionado à capacidade de esperar o cumprimento das promessas de Deus. Talvez nós, como cristãos, talvez o que mais precisamos nesses últimos dias é compreender os tempos, entender o que Deus tem para nós no momento, compreender a forma de Deus agir e trabalhar, e nos aquietarmos e seguros que, no entendimento de que Ele morreu na cruz do Calvário, de que esse preço foi muito caro para Ele, assentar no nosso coração o entendimento que isso, a obra de Deus, a minha e a sua vida, ela é um diamante, e que Jesus é o dono desse diamante, e quem tem um diamante cuida muito bem desse tesouro. Então, talvez seja a nossa maior dificuldade, entender que em cima da terra e embaixo no céu há um tempo para
todo o propósito. Eclesiastes, capítulo número 3, os versículos que nós lemos, o pregador vai dizer o seguinte: ele dizendo, eu penso assim, ele dizendo, Deus prova os homens para que percebam quanto são mortais, quanto os animais. Não é necessário nós nos afobarmos com as coisas da vida e nem lutarmos de maneira desesperada para que tudo saia conforme o que eu planejei, o que você planejou, em face de que a minha vida ela é passageira, como a vida de um animal, em face que a minha existência ela terá um fim, como a dos animais também. Então eu preciso achar um outro propósito na vida. Se a vida é um sopro, se a vida é tão curta, eu não posso passar os meus dias preocupado em tentar moldar o universo ao meu redor conforme a minha própria vontade. É necessário eu mudar a mim primeiramente e ser, esse clichê que todos dizem, que o importante é sermos no mundo a mudança que nós queremos que aconteça. Aqui o Eclesiastes, o pregador, ele nos mostra o quão leviano é a nossa vida. Ele diz que um dia ensina o dia seguinte, e o dia seguinte ensina o próximo dia. Aí ele diz que há um tempo de nascer, que há um tempo de morrer, que há um tempo de juntar, que há um tempo de espalhar, que há um tempo de abraçar. E agora também existe um tempo de afastar-se de abraçar, que é esse tempo que nós estamos vivendo, de uma certa cautela quanto à pandemia. Então, entendendo isso, há tempo para todas as coisas, mas o principal que ele vai nos ensinar aqui em Eclesiastes é que tudo é vaidade. Quando ele nos fala do jovem, quando ele nos fala da alegria e da felicidade do homem que irá casar, ele diz, olha, beba, coma, folgue, festeje, porque a vida é curta e no final dos seus dias cada um terá que prestar contas a Deus. E ele diz, afinal de contas, vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Quando você traduz essa palavra vaidade, lá do aramaico, aonde o texto foi escrito no original, vaidade, a grosso modo, é somente correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Vaidade é isso, é correr atrás do vento. Passa o dia inteiro correndo atrás do vento. Vai para lá e vem para cá, tentando sentir o sopro do vento, a direção que ele vai. Comece 7 horas da manhã e vá correr atrás do vento até 7 horas da noite. Passe 12 horas correndo atrás do vento. Quando você for para a tua casa, o que tu vai levar? Quanto vão te pagar por essa brincadeira? Quantos côvados de estatura você adicionou à sua vida? Não serve de nada. E Eclesiastes disse, tudo na vida é vaidade. Tudo é passageiro. Nós, dessa vida, não iremos levar nada. Veja os irmãos Alexandre o grande conquistador do mundo antigo, o grande helenista, conquistou tanto e morreu tão jovem e deixou todo o seu império para trás e não levou nada consigo. Veja comigo os grandes faraós que se enterravam dentro das pirâmides com toda a sua riqueza e fortuna e opulência, pensando ressuscitar um dia e poder usar aquele ouro novamente. Os ladrões, saqueadores, salteadores invadem até hoje essas grandes pirâmides e levam tudo embora. Leva o sarcófago, leva a múmia já se deteriorando com a passagem dos milênios e percebemos que foi pura vaidade do faraó. Foi correr atrás do vento. Então, meus irmãos, vendo que a vida é tão curta, que é um sopro, às vezes nós nos apavoramos porque a vida é passageira e a gente tem pouco tempo para realizar tanta coisa.
E às vezes, quando o tempo chega no nosso entendimento e as coisas não começam a acontecer conforme a nossa vontade, a gente se desespera. Por isso que eu quero falar aqui de que há um tempo para tudo. Embora a vida seja um sopro, embora a vida seja curta, antes que esse sopro se vá, Deus tem um tempo para todas as coisas na nossa vida. Todo relacionamento, ele passa por problemas e dificuldades. No meu relacionamento e no seu relacionamento com Deus, talvez a maior dificuldade, nesse relacionamento de pai e filho, talvez a maior dificuldade seja aguentar o tempo da espera. Porque Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata, Deus é dono do céu, Deus é dono da terra e tudo é dele. Então não tem nada que a gente possa oferecer para ele que vá pagar por aquilo que ele irá ou por aquilo que ele já fez para nós. Então, pensando nisso, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, aonde está escrito no livro de Isaías, que desde a eternidade não se ouviu e nem se viu falar de um Deus tão soberano que trabalha somente para aqueles que nele espera. Opa, Fernando, então, se eu quiser agradar a Deus, existe uma moeda, mesmo ele tendo tudo, existe uma forma de agradar a Deus? Sim. Aguardando o tempo dele, esperando ele fazer na hora que ele quiser, olhando para ele firme, esperando o momento, isso é pagamento para Deus. Parece algo tão irrisório, parece algo tão sem sentido e tão sem valor, mas não existe nenhuma outra moeda em toda a Bíblia Sagrada que vá agradar a Deus no que diz respeito às coisas que Ele faz por nós. Tudo que Ele fez e que Ele está fazendo agora e que Ele vai fazer, Ele está fazendo porque alguém está esperando nele. E Ele não quer mais nada. Ele não espera nada além disso, de que nós venhamos esperar o momento dele fazer. A gente tem aquela brincadeira, aquele costume. E quando a gente é pequeno, a gente quer sair para brincar com os meninos, quer correr com as outras crianças. E aí o papai e a mamãe falam: não deixo, não te dou, você não vai. Aí a gente começa, mas o filho do Joãozinho tem, o filho do Joãozinho vai, a mãe do Joãozinho deixou, todo mundo vai, todo mundo tem, e só eu que não tenho. O papai e a mamãe vira para a gente e fala: você não é todo mundo. Pensa no seu relacionamento entre pai e filho com Deus dessa forma. Quem tem dinheiro salta etapas e compra, seja um carro, seja uma casa, seja qualquer coisa. E Deus, muito triste lá das alturas, fica olhando e dizendo: mas eu queria que ele andasse um pouco mais de bicicleta. Eu queria que ele fosse de bicicleta para a igreja um tempo. Eu queria que um carro passasse numa poça d'água e sujasse a barra da calça jeans dele. Eu queria que ele entrasse dentro da igreja pelo menos uma vez com a barra da calça suja, com a graxa da corrente. Você pode trocar essas duas conjecturas por qualquer outra coisa. E jamais o Joãozinho vai entrar dentro da igreja do jeito que Deus queria, porque ele perdeu a oportunidade. Deus falou: vou dar, espera o meu tempo. Ele não aguentou esperar. Ele tinha a condição, ele tinha um meio, e ele não suportou a tentação e usou dos seus próprios recursos para fazer a promessa de Deus cumprir fora do tempo. Olha, isso não dá certo. Abraão, ele tentou ajudar a Deus a cumprir a promessa. Ele arrumou um pé de guerra dentro de casa com 2 mulheres. O servo de Deus, que só tem uma mulher fiel, ele sabe que o negócio é estreito para nós. E glória a Deus por isso.
Ser crente da Assembleia de Deus e ser fiel é maravilhoso, porque a mulher é uma santa mulher de Deus e ela tem direito de falar mesmo. E quando fala, fala com propriedade. Agora você pensa, Abraão com 2 santas mulheres de Deus dentro de casa. É de guerra. E agora? O tempo de Deus, meus irmãos, não pode ser acelerado por nós. No Novo Testamento, quando a Bíblia Sagrada aborda essa questão do tempo, sempre que aparece tempo nos originais, ali está a palavra cronos, acompanhada depois de kairos. O tempo cronos é o tempo aonde eu e vocês habitam, é o tempo que é cronometrado. São os milésimos, os centésimos, os segundos, os minutos, as horas, o meio-dia, o dia, a semana, a quinzena, os meses, os anos, as décadas, os centenários e os milênios. Esse é o nosso tempo cronos. E Deus, Ele não está habitando aqui nesse cronos, Ele está habitando em uma região onde todas as vezes que a Bíblia vai falar, é kairos, é o tempo presente, é o momento. Enquanto para nós temos uma ideia de passado, presente e futuro, que gera um imediatismo, que gera uma pressa em conquistar, Deus, Ele habita em uma glória inacessível, aonde Ele, pelo seu poder, influencia o tempo, e lá o tempo não passa, pelo poder que está na mão de Cristo Jesus. Então, Jesus, Ele nunca viveu o passado, Ele nunca viveu o presente, e Ele nunca viveu o futuro, Ele vive só o kairos, só o agora, só o momento. Para Deus, sempre é o momento. É por isso que Ele nunca chega atrasado, é por isso que Ele não falha, é por isso que Ele não perde. Para Ele, sempre é o momento, sempre é o agora. Quando a gente começa a entrar dentro da Bíblia Sagrada e observar os crentes do Velho Testamento e do Novo Testamento, como é que eles lidavam com essa questão de esperar o tempo de Deus, nós começamos a entender que, embora seja muito difícil esperar o tempo de Deus, é possível aprender, é possível amadurecer nisso. A Bíblia Sagrada nos diz que, no Salmo 27, versículo 14, diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite com o coração fraco, com o coração cansado, com o coração desanimado. Existe um remédio que pode renovar as suas forças. E que remédio é esse? Aprender a esperar. O remédio é amargoso. Eu lembro que quando eu morava com minha vovó, dava umas febres grandes em mim, eu tinha um problema crônico de garganta. Eu não podia falar que estava com a garganta doendo. Vovó não me dava dipirona, não. Tinha um remédio antigamente, eu não sei se existe ainda hoje, que se chamava gotas do Zeca. Mas que remédio amargoso, pastora Viviane, mas eram 10 gotinhas. E daqui 10 minutinhos, Fernandinho estava suando frio, sem febre, a infecção já tinha ido embora. Talvez eu poderia te dar aqui, quem sabe, uma cartelinha de AS infantil para resolver o seu problema. Mas o Papai do Céu está te dando gotas do Zeca. Talvez Ele te daria uma máquina do tempo. A sua vontade é pegar uma máquina do tempo e acelerar o tempo para o dia da promessa, do cumprimento da promessa. Mas o papai não está dando máquina do tempo para você, não. Papai está te dando tutano. Aprenda a esperar, que é o único remédio para renovar o seu coração.
Tiago, capítulo 5, está escrito assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até vir a chuva de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tem que esperar até que dia? Até a vinda do Senhor Jesus. Não adianta esperar hoje, amanhã já começar a falar, mas ontem eu estava bem, mas parece que hoje eu já não estou aguentando mais esperar. Quando dá sexta-feira, você mal aguenta chegar o domingo para vir para a igreja, ouvir a orquestra tocar, ouvir a banda louvar, para você ver se dá uma animada, dá um up na vida, porque você não aguenta mais esperar a prova do tempo da promessa. E fica naquele sofrimento, conforme diz o pastor Marcos Gregório, do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Cadê minha promessa? Cadê minha promessa? Cadê minha promessa? Um desespero terrível. Mas quando nós queremos aprender a esperar, nós podemos olhar para a vida de Caleb. Josué, capítulo 14, abra sua Bíblia comigo, vamos lá em Josué, capítulo 14, versículo 6 ao 15. Você vai ver aí a história de um velhinho, cabecinha branca, bonito, mas pensa num ancião animado. Era o irmão Caleb. Josué, capítulo 14, versículo 6 ao 15. Enquanto você procura, eu vou lendo. Os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe declarou: bem sabeis que Yahvé afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar esta terra, e eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram o povo e os desencorajaram, ao passo que eu obedecia ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra que pisou o teu pé te pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Desde então, o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora estou com 85 anos. Todavia, me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins e suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Então Josué abençoou Caleb ben Jefoné, que traduzindo é Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Meus irmãos, essas palavras aqui, animosas, é de um senhor de idade. 85 anos tinha o irmão Caleb, filho do falecido Jefoné. Ele diz que o dia que ele recebeu a promessa, ele tinha 40. Já tinham passado 45 anos desde que prometeram terras para ele. E ele disse: olha, vocês lembram que Moisés me prometeu uma herança, uma bênção no dia que eu fui vigiar, que eu fui espiar a terra. E vocês lembram que a maioria deu relatório negativo e eu dei relatório positivo. E aí Caleb diz: eu tenho 85 anos de idade, mas agora eu tenho a mesma força e o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 40 anos de idade. Dá-me as terras das regiões montanhosas que foram habitadas pelos Anaquins. Ele não pediu
plantação. Ele não pediu mina d'água. O velhinho abençoado de Yahvé, 85 anos, pediu as regiões montanhosas. O que ele queria fazer? Subindo ladeira. Ele queria passar o resto da vida subindo ladeira, descendo ladeira, subindo penhasco, descendo penhasco, pulando pedra. Essa era a herança que Caleb queria? Sim, ele tinha um propósito em mente. Ele iria cuidar de alguns animais e aquela região para ele era perfeita. Por isso ele pede regiões montanhosas, né? Se fosse eu pediria as planícies que ficam no caminho que vai para Zoar. E pediria para Deus destruir Sodoma e Gomorra, e não faria como Ló. Ló se encantou com as planícies do caminho que ia para Zoar e esqueceu que ficava perto de Sodoma e Gomorra. Deu ruim para ele. Mas aqui um moço está pedindo regiões montanhosas. Porém, contudo, todavia e entretanto, era um moço de 85 anos. O que ele ficou fazendo durante esses 45 anos, esperando a promessa cumprir? Reclamando com o pastor da igreja, reclamando com os presbíteros, dando trabalho para a esposa e para os filhos dentro de casa, curtindo a artrite, reumatismo, artrose, esquecendo do que o nome está escrito no livro da vida, rabugento. De maneira nenhuma. Ele viveu uma vida abençoada. E enquanto ele aguardava a promessa cumprir, ele ia se renovando no Senhor. No dia de repartir a promessa, Caleb, todo vigoroso, sem muleta. Eu tenho 85, mas a minha saúde é de 40. Eita, glória a Deus. Meus irmãos, a terra que caiu para ele ainda não era para chegar e construir, não. Tá? Ele, a família, os descendentes da linhagem da casa dele, ainda precisavam expulsar os moradores da terra. Agora, eles não iam expulsar dali pessoas que sofriam de nanismo, não. E cresciam com estatura pouca. Não eram pessoas baixinhas. Eram os descendentes de Anaquins que habitaram outrora aquela região. Tá? Tudo na estirpe de Golias, do irmão de Golias. Tá? Não tinha só Golias e gigante nos tempos bíblicos, não. Tinha Golias e tinha outro gigante da família de Golias com o mesmo nome de Golias. Um outro gigante sem nome no futuro caiu dentro de uma cova com Davi, e se Abissai não chega, o gigante tinha matado Davi. Tinha muito gigante ainda naquela terra. E tem crente que às vezes ele vê um estudo sobre gigantes, ele torce o bico. Ele diz que não tem gigante, não existiu gigante. Mas espera aí, irmão, se a Bíblia está falando que existiu, quem é você para dizer que não existiu? Ah, mas é o darwinismo e a evolução. Não, darwinismo é uma coisa, gigante é outra. Existiram sim, está na palavra de Deus. Se está aqui é verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Caleb, ele diz o seguinte: eu tenho 85 anos. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu sei esperar. Meus irmãos, como é que esse homem aprendeu a esperar? Praticando. Terminou de vencer, no dia seguinte a promessa não cumpriu, no segundo dia não cumpriu, no terceiro dia não cumpriu. Ele deu uma olhada para o tempo e deve ter falado consigo mesmo, eu vou tocar a vida, vou servir a Deus enquanto a promessa não cumpre. Às vezes, o que nos falta é entender o que é que Deus está querendo de nós. Meus irmãos, enquanto uma promessa está para se cumprir, nós continuamos a crescer com Deus. Tá? Não é porque a promessa não cumpriu que você é um derrotado, não. Observa, tantas promessas que ainda não se cumpriram na sua vida, mas o quanto você cresceu em outras áreas. No seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Tudo aconteceu para você, só não aconteceu o que você queria. Mas tantas outras coisas que você nem imaginava que Deus podia te entregar, Ele te entregou ao longo de todos esses anos. Pense nisso. Louvado seja o nome de Jesus.
Conforme Marcos Almeida, um poeta, cantor e escritor de uma extinta banda chamada Banda Palavra Antiga, esperar é caminhar. Às vezes alguém diz, mas a tua vida está parada, a tua vida, ó, você está andando de marcha ré. Tá não, filho. Esperar em Deus é caminhar também, viu? Essa corrida que você vai correndo, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, não. Que se conclui com 8,9 segundos, não. Conforme o Usain Bolt, não. Isso aqui, a sua vida é uma maratona, tá? Pense nela como uma maratona de 10 mil metros, que se corre lentamente. O apóstolo Paulo disse, olha, o atleta que corre por um pódio, ele não adultera o seu percurso, ele não salta etapas, ele não pega o caminho mais rápido, ele não pega atalhos. O atleta que se propõe a correr nessa carreira, ele corre ela dignamente, tá? Lutando pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Já estamos quase concluindo. Agora vamos sair do Velho Testamento e vamos para o Novo Testamento. Marta e Maria, João capítulo 11, versículo 1 e 3. Crentes de Bereia que estão com as Bíblias abertas. João capítulo 11, glória a Deus. Versículo 1 e 3. Enquanto você procura, eu vou lendo. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era aquela mesma Maria que ungiu com um óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gosto muito dessa passagem bíblica. E a Bíblia diz que a gente fala que o coração está cheio. Eu estou cheio até hoje da pregação que eu ouvi sábado lá no bairro Planalto, daquele menino. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Jesus amava Lázaro. A intimidade, ela vai atrapalhar em algum momento a sua capacidade de esperar Deus agir. Por muito conhecer a Deus, por muito entender que Deus vai te ajudar sempre, vai gerar dentro de você um sentimento de que Deus será imediato em cumprir algo na sua vida. Deus é imediato para dar o livramento. Deus é imediato para trazer uma providência. Deus é imediato para trazer um paliativo. Mas para trazer a bênção definitiva, ele não é imediatista não, viu? Não é não. Marta e Maria, olha só, disse para Jesus, manda falar para Jesus que aquele, olha, não precisa nem falar que era Lázaro, não. Só vai lá e fala para Jesus que aquele a quem ele ama, Diácono Gedalias, está doente. Não precisa nem falar que é Lázaro, só fala para Jesus que aquele a quem Jesus ama está doente. Né? Em outras palavras, só vem, Jesus. O Jesus, quando ouviu aquilo, ele demorou mais 4 dias ainda até ele ir atender a Lázaro. Olha o que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos. Versículo de número 4. Ao saber do ocorrido, versículo de número 4 do capítulo 11. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte. Jesus falou que Lázaro não ia morrer. Que maravilha! As palavras de Deus são eternas, perfeitas. Lázaro morreu no dia seguinte, 3 dias depois, e algumas horas, Lázaro morreu. E agora? Mas Jesus tinha falado que ia ser assim, assim, assim. Agora não está acontecendo igual Jesus falou que ia acontecer. Jesus falou que ele não ia morrer, ele morreu.
Pronto. Deus é mentiroso, Deus é fraco, Deus não tem poder, e isso, aquilo, estou confundido, meu Deus, estou rodando no vento, e agora? Não. É porque para nós o tempo é cronos, passado, presente e futuro, e gera pressa. Deus habita no kairos, tá? É sempre agora, tá? É sempre o presente. Aí Jesus diz para os discípulos, olha, Lázaro está dormindo. Versículo 14 diz que os discípulos achou que Jesus estava falando a respeito do sono restaurador à noite, descanso. Aí Jesus caminhando com ele, a Bíblia diz que Jesus viu o pensamento deles. Virou para eles e falou, não é, vocês não entendem. Eu tenho que desenhar para vocês, Lázaro morreu. Jesus disse para eles, não, Lázaro está dormindo. Eles, ai que beleza então, Jesus, que gracinha. Tomou uma canja e foi dormir. Jesus, lendo os pensamentos deles, não, Lázaro morreu. Quer que eu desenho? Morreu. Mas lá no versículo 4, capítulo 11, versículo 4, Jesus tinha falado que ele não ia morrer. Morreu não. Para quem está morando no Cronos, morreu. Para quem está morando lá no Kairos, a Trindade Santa, Eterna e Poderosa, morreu não. Morreu não. Aí Jesus chegou 4 dias atrasado, chegou 4 dias no Cronos, que conta minuto, segundo, dia, semana e hora. Semana e mês. Mas lá no Kairos, do grego, tempo, não. Lázaro estava vivo. E Jesus chega então e diz, Jesus chega então e a irmã de Lázaro diz, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Seu irmão vai ressuscitar. E ela, Jesus, maravilha. No dia da ressurreição dos mortos, né? Depois Paulo escreveu lá em Tessalonicenses que era no dia da ressurreição que os mortos iam ressuscitar primeiro e nós que ia ficarmos vivos ia subir depois. E Jesus, não é na ressurreição não, é agora. Tá? O meu tempo é Cronos e Cronos, meu tempo é Kairos e Kairos é agora. Louvado seja o nome de Jesus. Para muitos de nós que entramos aqui, o tempo de Deus para a nossa vida é agora, tá? Não se iluda, nem todos vão receber o que esperam hoje. Convido você a ficar de pé juntamente comigo e nós vamos orar, para que Deus nos traga o entendimento desse tempo, desse momento. Entender o momento é crucial para você ir dormir em paz. Excelentíssimo Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro para que o seu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que nos traz entendimento da sua vontade, venha cobrir esta igreja, cobrir a noiva com um lençol branco, de linho puro no mundo espiritual, Senhor. Um lençol de compreensão, um lençol de entendimento que desça sobre nós como uma nuvem suave da tua presença. Que a paz e a tranquilidade de saber que o Senhor está acampado ao nosso redor, cuidando de tudo e preparando tudo para nós, venha nos trazer segurança. Glória a Deus. Se assente, meu irmão. Jesus te ama muito. Glória a Deus. O pastor Isaac está com a oportunidade novamente.